O áudio da conversa entre o ex-ministro Osmar Terra e o ministro Onyx Lorenzoni, vazado ontem pela CNN Brasil, é falso? Você está se informando pela TV Coyote. Lembre de inscrever-se no canal, clicando em inscrever-se aqui embaixo para ficar sempre muito bem informado. E pessoal, esse vídeo ele tem um tom mais opinativo sobre a possível falsidade desse áudio de uma conversa divulgada ontem na CNN Brasil. Eu tô trazendo essa questão aqui justamente porque muitas pessoas e até jornalistas aventaram a possibilidade de ter sido tudo uma armação. Se você não sabe do que eu tô falando, no izinho aqui em cima para quem tá vendo pelo YouTube, quem tá vendo por outro lugar, vou colocar o link na descrição e nos comentários. Tem um vídeo que eu gravei ontem explicando essa situação toda. Basicamente, um jornalista da CNN Brasil teria ligado pro ministro Onyx Lorenzoni, pro ex-ministro Osmar Terra na manhã de ontem, para conversar como fonte. Essa ligação não foi atendida pelo Osmar Terra, ela foi atendida, mas ele não falou nada. E vazou um áudio por 14 minutos dele conversando com o Onyx Lorenzoni. Numa conversa em que eles atacam pesado o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e falam a respeito aí das medidas de combate ao novo coronavírus. Bom, gente, quando eu publiquei o vídeo, a CNN tinha prometido, durante todo o final da tarde, que iria divulgar o áudio completo, que ia divulgar a conversa. Talvez não completo, mas os principais pontos, pelo menos. A gravação mesmo, da voz dos dois. E disse que estava fazendo a legenda para poder fazer a divulgação. O tempo passou, a CNN, conforme a noite adentrava, parou de dizer que ia fazer a divulgação, não falou mais nada, e não divulgou. Divulgou um trecho de 7, 8 segundos dessa gravação. O que foi muito esquisito, né? Porque tinha sido uma promessa feita aos espectadores no fim da tarde, inclusive pelo apresentador Reinaldo Gotino, de que estava sendo feito o legendamento, e isso claramente foi confirmado pela direção da emissora para os jornalistas transmitirem a informação ao vivo. E aí as especulações de que se trata de uma farsa começaram a ganhar muita notoriedade. Eu não vou aqui entrar no mérito de por que a emissora decidiu não divulgar ou não. Aqui é uma reflexão sobre a gravação que saiu ontem e se haveria algum interesse em armá-la. Outro motivo que fez com que muita gente achasse que foi tudo armado foi porque em fevereiro do ano passado aconteceu uma coisa muito parecida. O ministro Onyx Lorenzoni ligou para o jornalista do jornal O Globo, para um jornalista. Ligou, só que não falou nada. E no fundo dava para ouvir uma conversa dele com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em que eles discutiam a respeito dos conflitos com o Gustavo Bebiano, que na época era secretário da presidência, né, secretário de comunicação da presidência, né, secretário de comunicação não, secretário-geral da presidência, e acabou sendo demitido, ele veio a falecer inclusive no mês passado. Então não é a primeira vez que uma conversa do Onyx vaza dessa forma muito semelhante. Vamos lá, primeiro ponto a se tocar. O quão estranho é você ligar pra alguém, a pessoa não atender e você escutar o que ela tá conversando. Na minha visão, isso aqui vem de uma análise pessoal minha, não é tão esquisito. Comigo já aconteceu várias vezes de telefonar pra alguém, a pessoa não falar nada e eu começo a escutar o que tá no entorno dela. Então o celular estava desbloqueado no bolso e acabou atendendo sem querer, ou sei lá, ela acabou clicando sem querer em atender e não viu que estava recebendo a ligação. Isso já aconteceu pelo menos comigo várias vezes, tá? Trazendo aqui como experiência pessoal. Então não é algo inviável de acontecer, imagino que várias pessoas já tenham passado por isso em alguns momentos. Então, por si só não é tão estranho. Se torna uma coincidência quando a gente vê isso acontecendo duas vezes com o Onyx. Uma vez a ligação veio dele e na outra veio para uma pessoa que estava conversando com ele. Agora, qual seria o interesse em vazar essa gravação, né? Enganar o jornalista da CNN Brasil e forjar uma conversa para essa conversa vir para a mídia? Para a gente entender qual seria o interesse, a gente tem que entender quais possíveis efeitos isso pode surtir. Primeiro efeito. Gerou uma briga extremamente intensa entre o Onyx Lorenzoni e seus companheiros do DEM, do Partido Democratas. Porque DEM também é o partido do Luiz Henrique Mandetta. E ficou evidente que o Onyx estava criticando e articulando contra um companheiro de partido que também é ministro do governo. Isso pegou muito mal para ele dentro do partido. Não me parece que seria interessante. Do ponto de vista do Osmar Terra, não o prejudicou. A gente viu ele defendendo o que ele já defende publicamente, que é o fim das regras de isolamento social, mas de qualquer forma também não lhe trouxe nada de bom.
Não fez diferença alguma na realidade, porque basicamente não mostrou que ele é uma pessoa, né? Você não mostrou nada de qualidade, nem de não qualidade que já não fosse público. O único efeito que isso pode ter, que agradaria o Onyx Lorenzoni e o Osmar Terra, talvez fosse um enfraquecimento do ministro Luiz Henrique Mandetta. O que já me faz considerar um pouco esquisito, porque o Mandetta já estava enfraquecido e já se sabia que Osmar Terra não gostava dele e que Osmar Terra era aventado como um substituto. Então, expor isso não fez uma diferença tão grande para fritar o Luiz Henrique Mandetta. Ele continua fritado com quem já estava e continua sendo bem visto por quem já era bem visto. Essa é a minha visão, tá? De qualquer forma, a partir do momento em que a gente não tem a conversa divulgada, como tinha sido prometido que seria divulgada, a situação fica um pouco complicada, porque o tom do diálogo, um diálogo de 40 minutos, de 14 minutos, o tom do diálogo ele é essencial pra gente tirar uma conclusão, se as pessoas estão ali interpretando alguma coisa ou se estão falando verdade. Podem existir interesses que a gente desconhece na divulgação de um papo como esse. Então, gente, é uma situação que soa muito estranha, inclusive venho pedir desculpas, porque eu prometi que assim que a CNN Brasil colocasse ao ar, como tinha prometido, eu traria pra vocês, ela não colocou ao ar. Ó, já se passam mais de 24 horas, já se passam umas 26, 27 horas e até agora nada, né? O trecho de gravação que saiu era um finalzinho do diálogo que basicamente prova que os dois têm uma conversa. Tem gente especulando também que o canal teria armado isso, teria recebido e inventado. Gente, acho muito difícil de um jornalista correr o risco de se queimar dessa forma, tá? Em troca de algo tão pequeno. Se fosse um áudio que tivesse um impacto maior a médio e longo prazo, talvez, mas cria um impacto muito pequeno. Acho que aí já passa um pouco, a gente tem que tomar cuidado em desconfiar da seriedade de alguma pessoa, sem que tenha algum motivo um pouco melhor para achar isso, tá? Então sim, concordo, é estranho, se é a segunda vez que isso acontece, não vejo muito motivo para que seja falso esse diálogo, mas me cria uma estranheza gigantesca a não divulgação dele na íntegra até agora. Pode ser que divulgue depois, mas que tem erro aí já tem, porque a promessa é que ia ser divulgado ontem, tá? Só pra não deixar o assunto fechar assim, como acabou, não aconteceu, não saiu, então deixa. Não, aí eu cobri isso, tem que trazer essa situação toda. E não, isso não é fofoquinha, isso não é picuinha, tá? Interessa bastante sobre como estão se articulando os ministros do governo federal num momento de crise como esse, tá? A forma como o governo se articula num momento como esse diz respeito diretamente ao número de mortes que a gente vai ter depois, ou que não vai ter. Então, chamar cobertura de bastidor de política de fofoquinha, no geral, quem chama disso é quem por algum motivo tá achando desagradável o que foi exposto, tá? Se não fossem as coberturas de bastidores, que sempre foram chamadas de fofoca, o país estaria em rumos políticos diferentes, historicamente. É muito bom a gente ter essa noção. É isso, gente. Eu vou voltar com mais informações. Saiu um vídeo hoje que eu publiquei sobre a cloroquina, né, e a hidroxicloroquina, que são ditas aí como remédios que podem ajudar a combater o novo coronavírus. Eu trouxe os pontos e contrapontos a respeito desse debate para vocês. E hoje é um dia triste, né, como todos os últimos que a gente está vivendo. Alcançamos 100 mil mortes no mundo, 1000 mortes no Brasil. Vou gravar um vídeo só sobre isso daqui a pouco, porque é bom cravar essas datas, né. Hoje é dia 10 de abril. Há poucos dias atrás eram 50 mil mortes no mundo. É isso, um abraço.